Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula, para mais um vídeo, da série Lendo e Comentando o clássico de Agostinho de Hipona, Confissões. Estamos no capítulo 1, vamos comentar os versículos 7 e 8. Ele vai falar um pouco da sua experiência, o que ele pensava a respeito de quando ele era bebê. Olha que interessante. Vamos lá. Todavia, permite-me que eu, pós-cinza, fale com tua misericórdia. Todavia, permita-me falar uma vez que me dirijo à tua misericórdia e não a um ser humano zombador. Talvez tu também me desprezes, mas depois mostrarás compaixão de novo. Ele cita Jeremias 12,15. Pois que devo dizer, ó Senhor meu Deus, senão que não sei de onde vim para esta vida que vai morrendo, ou deveria chamá-la de morte que vai vivendo? Então, imediatamente me amparou o conforto de tua compaixão, conforme ouvi contar, pois disso eu não me lembro, pela boca do pai e da mãe de meu corpo, de cuja substância tu em algum momento me formaste. Assim, fui acolhido pelo conforto do leite de mulher, pois nem minha mãe nem a minha babá encheram os seus próprios seios para mim, mas foste tu que providenciaste por meio delas o alimento de minha infância, de acordo com a tua ordenação, mediante a qual distribuíste tuas riquezas pelas fontes ocultas de todas as coisas. Olha que interessante. Ele vê a provisão de Deus em tudo. Ou seja, nem o fato da mãe dele e da babá dele serem as responsáveis, da sua amamentação, ele deu crédito para a mãe nem para a babá. Ele dá o crédito para Deus. Foi o Senhor que providenciou o leite nos seios daquela senhora, da minha mãe e da minha babá. Foi o Senhor que encheu os seios delas de leite para que pudesse me amamentar. Reconheço isso. Que interessante, né? Ele diz que, de acordo com a tua ordenação, mediante a qual distribuíste tuas riquezas pelas fontes ocultas de todas as coisas. Ele vê isso como algo, que é tremendo, que é algo que é uma riqueza, uma dádiva, uma bênção, poder ser amamentado, Interessante, São coisas que a gente não para refletir, mas Agostinho, após essa conversão, começa a refletir do cuidado de Deus, o cuidado providencial de Deus para com Agostinho, ainda bebê. Diz mais: tu também me deste meu não querer mais do que me davas, e as minhas babás a disposição de me dar o que tu lhes deste. Pois elas, com uma afeição inculcada pelo céu, dispuseram-se a me dar o que de ti receberam em abundância. Pois esse bem que eu delas recebi era um bem para elas, mas de fato ele não provinha delas, mas através delas, pois de ti, ó Deus, provém todas as coisas boas, e de Deus provém toda a minha saúde. Olha só que interessante. Reconhece que Agostinho reconhece que o simples fato dele ter saúde, isso é o cuidado e a provisão de Deus. E de fato, irmãos? Por exemplo, graças a Deus estou aqui com saúde, O passado, ano 2020, foi um ano difícil para mim, onde vocês sabem, Fui às pressas internar no hospital, tive que fazer uma cirurgia, passei muito mal, cirurgia de vesícula, toda inflamada, fiz uma cirurgia, eu descobri uma próstata, inchada, descobri uma gastrite no estômago, eu tive problemas no joelho, uma tendinite que me incomodava. Foi um ano difícil, mas a gente foi se cuidando, fomos fazendo tratamento, graças ao bom Deus, estamos bem. Para me gravar esse vídeo aqui eu tenho que estar bem de saúde, preciso estar bem. Se eu estiver com dor no corpo, estiver cansado, raciocínio lento, não flui, não é legal. Então ele reconhece que é uma dádiva à saúde, sem dúvida que é. Ele diz assim: isto aprendi desde aquela época, tu por meio das tuas dádivas dentro e fora de mim, a mim te manifestas. Veja bem, Agostinho está dizendo aqui que ele reconhecia, ele aprendeu, ele reconhecia que havia uma providência
por parte de Deus, desde aquela época, ou seja, desde aquele tempo em que ele não conhecia o Senhor. Ele reconhece que Deus já cuidava dele. Isso eu aprendi. Ou seja, ainda que ele não conhecesse, não tivesse intimidade com Deus, ele reconhecia que havia um cuidado, uma provisão, desde a sua tenra infância sobre a vida dele. Ele diz mais, pois naquela época eu só sabia mamar, sentindo-me satisfeito com o que me agradava e chorando diante do que me machucava, nada mais. Aí vai entrar no versículo 8. Mais tarde comecei a sorrir. Olha que interessante. Primeiro dormindo, depois acordado. Foi isso que me disseram a meu respeito, e eu acreditei, pois constatamos a mesma coisa em outros bebês, embora eu não me lembre disso em relação a mim mesmo. Eu não sei quanto a você. É interessante. Ele fala aqui da narrativa, ó, você pequenininho começou a sorrir. Ele fala, eu não me lembro disso, me falaram, ou seja, meus pais me contaram. Você pequenininho começou a sorrir, dormia, acordava. Eu não sei quanto a você, mas de repente você pode escrever no comentário aí. Eu só começo a ter consciência de que eu existo, de que eu sou que eu tenho uma identidade, que eu sou uma pessoa, a partir dos meus 5 para os 6 anos. E a visão as lembranças que eu tenho são de um lugar que eu morava, numa avenida, de várias casas, casinhas, e eu tinha um velocípede. E velocípede, né? Aquele carrinho que as crianças ficam brincando. E eu brincava muito ali no quintal, com uma vizinha que tinha mais ou menos a minha idade também. Essas são as lembranças que eu tenho. Não me lembro de muita coisa. Né? Aí com 6 anos que eu começo a lembrar da jardim de infância, da escola. A lembrança que eu tenho que eu estava aprendendo na escola a continha de multiplicação. Com 6 anos eu me lembro bem que meu pai me ensinou a ver horas em relógio ponteiro. Enfim, existem pessoas que conseguem lembrar, né, com 3 anos de idade, tem lembrança de 3 anos de idade, eu não tenho. Diz aí pra mim aí, no comentário aí, com que idade você começou a ter consciência das coisas, quais são as lembranças, a partir de 4 anos, a partir de 5, diz aí, só por curiosidade. Diz mais assim pouco a pouco tomei consciência de onde eu estava e comecei a querer expressar meus desejos àqueles que podiam satisfazê-los. E eu não podia, pois os desejos estavam dentro de mim e os outros estavam fora, não dispunham de poder nenhum para entrar em meu espírito. Assim, debatia-me e soltava minha voz. Ou seja, como criança, ele começava as vontades dele ser atendidas, começava a chorar, como qualquer criança faz. Né? Produzindo aos poucos sinais de que eram capazes do jeito que podia, indicando, embora muito vagamente, o que desejava. E quando eu não era prontamente obedecido, olha, meus desejos incomodavam e eram ininteligíveis. Então me senti indignado com os mais velhos por não se submeterem a mim, com aqueles que não me deviam nenhum serviço, e me vingava deles com lágrimas. Ou seja, quando a sua vontade não era atendida, quando os mais velhos, os adultos, os pais dele, né, não submetiam a ele, ele simplesmente berrava, como a maioria das crianças, né? E dando demonstrações ali de que ele desejava cumprir com as suas vontades humanas, mostrando-se tão fortes desde a sua infância. Né? E ele termina o versículo dizendo, isso aprendi sobre bebês por meio da observação. E o fato de que eu fui assim, eles, sem sabê-lo, me mostraram melhor que minhas babás que disso sabiam. Ou seja, ele disse que observando os bebês, as crianças, ele se identificava com as crianças, com esses bebês, muito mais do que as babás poderiam dizer para ele ou ensinar alguma coisa. Então ele está relatando aqui, nesses 2 versículos que nós lemos aqui, ele traz aqui um relato da sua percepção, ainda que lembrasse de maneira vaga, da sua percepção quando bebê. Né? A gente não sabe com quantos anos ele foi desmamado, né? Mas eu conheci crianças, né, no século passado, século XX. Eu me lembro que tinha um primo que ele vinha correndo do futebol da rua, essa cena horrível, eu cheguei a ver,
vinha correndo futebol e a mãe dele lá na minha casa, ele, mãe, quero mamar. Aí o cara, 7, 8 anos de idade, a mãe dele botava você pra fora e ele, suado do futebol, tava brincando, começava a mamar. Eu falei, gente, você pensa, esse menino 7, 8 anos ainda mama no peito da mãe. Pois é, algumas crianças são desmamadas bem mais cedo, né? E aqui ele vai falar sobre essas questões tão peculiares sobre a sua infância. Pois bem, no próximo vídeo nós vamos comentar um pouco mais sobre a infância nesse primeiro capítulo de Confissões de Agostinho. Até a próxima, Deus abençoe.